Hoje nós vamos falar sobre aquela passagem clássica que todos conhecem, sobre a mulher com fluxo de sangue que tocou a orla de Jesus. Vamos falar sobre isso, mas eu tenho certeza que você vai ouvir algumas coisas aqui que você nunca ouviu. Tudo bem? Vamos aguardar a vinhetinha do canal e logo eu já volto. Como eu disse para vocês, estamos de volta aqui com mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Eu agradeço a todos vocês por assistir os vídeos desse canal e saibam que tudo isso que eu faço é para a glória e honra do nosso Deus. Que nada seja para mim, mas para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, que nos redimiu em Cristo Jesus. Tudo bem? Que você tenha tido uma ótima semana, um ótimo dia, e que Deus continue abençoando grandemente você e a sua família. Então, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Marcos 5, 24, 34. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu-se em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Como eu disse na introdução, essa é uma passagem muito conhecida a todos. Aquela mulher que padecia 12 anos daquele fluxo de sangue, ou seja, daquela hemorragia, ou no português claro, aquela menstruação que não cessava nunca. Ela foi se esgueirando ali no meio daquela multidão e tocou na orla do manto de Jesus. E é incrível que Jesus sentiu isso. Ele sentiu que dele saiu o poder. Mas tem algumas particularidades que nós devemos trazer à tona nesse vídeo para o conhecimento de vocês, como foi para o meu conhecimento também quando eu descobri isso. Aquela orla que a mulher tocou não era uma simples orla, não era um simples beiral ali, eu não sei como é que se fala, não era uma simples franja. Essa orla judaica, ela tem todo um significado. Ela é composta por algumas coisas muito interessantes. As franjas e o manto de oração têm grande significado, simbólico e numérico. A palavra tzitzi tem um valor numérico de 600. Há 5 laços e 8 fios que somam 13. Então, o valor numérico do tzitzi, os laços e os fios, são de 613. E esse 613, ele corresponde ao número de leis positivas e negativas da Torá. Ou seja, os judeus, nós sabemos que eles não usam a Bíblia, eles usam a Torá. E Jesus era judeu, claro. E Jesus estava cumprindo a lei por nós. Então ele tinha que fazer cumprir toda a lei em nosso lugar. Esse era o Velho Testamento. Então, como Jesus estava cumprindo toda a lei judaica, ele se vestia como um judeu. E ele usava essas orlas, nesse formato que eu acabei de explicar para vocês. E todas essas numerologias que formavam 613,
correspondiam a 613 leis da Torá, elas formavam uma frase. Olha só o que significava: o Eterno é um, ou o Shema. Ou seja, ela falava que Deus era único, que Deus era um, que existia somente um Deus. Então essas orlas, elas estavam ali reverenciando ao nome de Deus. E aonde foi que essa mulher tocou? Justamente na orla do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque quando nós aprendemos o significado por trás de uma passagem bíblica, nós vemos um pouquinho na nossa vã inteligência da dimensão que é o nosso Deus. E reafirmamos que tudo que está escrito na Bíblia, seja uma vírgula ou seja um tio, tudo tem o seu significado, porque ela foi escrita através do Espírito Santo, o Espírito Santo do próprio Deus. E tudo que vem de Deus nós sabemos que é perfeito. Portanto, essa mulher foi, com a sua fé, ela foi ali e tocou justamente na orla, com esse tamanho significado, onde o Senhor Jesus Cristo usava esse manto com essa orla, que significava: o Deus que existe é um. Jesus estava dizendo ali, vestindo esse manto com essa orla: a minha vida é somente para Deus, porque Deus é um. E é somente a Ele a quem eu adoro, é somente a Ele a quem eu prostro, é somente a Ele a quem eu oro. E foi justamente naquele local, naquela orla, naquelas franjas que a mulher foi e tocou. E assim que ela tocou, Jesus imediatamente sentiu isso, porque ele sentiu que dele saiu o poder. Porque Jesus tinha todo o poder dado dos céus a ele. Todo o poder do Pai estava com o Filho, com Cristo. E essa mulher foi tremendo. A passagem diz que ela tremia diante de Jesus, de tanto temor e tremor. Ela viu com quem ela estava conversando. Ela viu que era o próprio Filho de Deus que estava ali diante dela. E ela, no seu interior, ela reconhecia isso. Por isso que ela tremia e temia diante de Jesus. E Jesus, lindamente, como ele sempre faz, gentil e dócil, manso e humilde de coração, ele não brigou com ela. Ela falou: filha, vá, você está curada do seu mal. Como isso é maravilhoso, como essa passagem ela é maravilhosa para nós. Então, entender o significado de um simples ato de tocar aquela orla, que eu pensava que era um simples pano, um simples vestido ali judaico que ela foi e relou. Não, tinha todo um significado por trás disso. Aquela própria orla dizia: o Eterno é um, Deus é um, o nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra, o mar, as estrelas e os trilhões de estrelas que existem e bilhões de galáxias, é um. Foi Ele quem fez tudo. E assim como o Senhor Jesus Cristo vive para Deus, nós devemos também viver para Ele. E foi esse amor do Deus Todo-Poderoso, desse tremendo Deus, que fez com que o Senhor Jesus Cristo viesse a esse mundo tão miserável, tão imundo, para que morresse em nosso lugar, para que cumprisse toda aquela lei em nosso lugar. E hoje nós temos ainda o livre acesso ao céu. Se entregue a Cristo. Se não fez isso ainda, se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Jogue a tua vida nas mãos dele. Fale que Ele é o teu Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados. E venha para o reino de Deus, onde um dia você estará entre milhões e milhões e bilhões e trilhões de anjos e salvos em Cristo, adorando somente ao único Deus que existe. Tudo bem? Obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.